E opa, e aí galera, e hoje daqui eu vou estar trazendo aqui para vocês uma obrinha um pouco mais diferenciada das outras que já trago aqui para vocês. Mas também antes que a gente possa estar continuando com esse vídeo, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, pois estamos quase conseguindo chegar na meta de 132 mil inscritos aqui no canal. Mas tudo começou naquele fatídico dia, aquele dia onde que monstros resolveram invadir a Terra através de portais. Mas também neste momento aconteceu uma nova era. Essa era a era dos aventureiros. Então, né, o processo de se tornar um aventureiro era igualzinho um jogo de gacha. No jogo, todo mundo esperava conseguir um personagem muito raro e muito melhor e com equipamentos bons para poder ter sorte ou conseguir matar monstros fortes. Alguns tiveram aquela sorte, mas outros já não tiveram essa sorte. E que pena, esse que não tiveram sorte não foi nosso protagonista, pois ele teve a sorte de conseguir ali uma chance de se tornar um aventureiro. No momento, ele ganhou a classe que ele ganhou foi de Golden Hunter. Mas infelizmente, o seu corpo não suportava tanta magia de um aventureiro. E devido a isso, ele não vai estar conseguindo a profissão dele que acabou de despertar. Nenhuma profissão? Ué, como assim? Era pra ter uma profissão, todo mundo tem. Mas outros diz bem-vindo a ele. Ele foi um cara bastante sortudo de estar conseguindo entrar nesse mundo. Mas sortudo mesmo ele é de estar sobrevivendo por esse tanto de tempo aqui nesse mundo aqui. E também, um aventureiro, ele não se passava além do mais de um lixo. Isso que viveu foi apenas um sonho. O que esse cara disse poderia se tornar a realidade. Ele teve um fim trágico, morrendo em uma dimensão totalmente desconhecida. Vemos ele acordando, mas nessa dimensão uma voz aparece dizendo ali que ele pode estar conseguindo acordar, mas ele pode voltar da forma que ele conseguiu viver da anteriormente, que é só simplesmente ter a vida até aquele certo ponto onde queria morrer de novo, ou ter uma outra escolha. Essa escolha era de conseguir controlar todos os monstros do submundo. E hoje eu trago para vocês uma obrinha onde tem aquela pintada de vingança com o nosso protagonista apelão. Essa cena é nos voltada então para um outro lugar, R. País Cidade H. Existem inúmeras profissões do mundo, mas muitas profissões exigem algumas escolhas. Essas escolhas é simples, você pode acordar às 6 horas da manhã e trabalhar como um CLT, trabalhar igual um doido até de tarde. O objetivo era apenas conseguir aquilo que você tanto sonha, a vida que tanto deseja. E nesse mundo, algumas pessoas conseguem chegar na linha de chegada muito mais cedo do que as outras, enquanto outras nunca sequer conseguem chegar na linha de chegada. Também sempre ele trabalha em um local onde que sempre entra, ele acaba encontrando com a armadura que sempre desejou. Ele sempre passa por aqui olhando com o objetivo de que um dia no futuro vai comprar essa armadura. E embora que ele agora no momento ainda não é considerado um aventureiro, ele está trabalhando bastante e duro para conseguir chegar lá. E talvez aqui para conseguir, sei lá, ser alguém mais forte no futuro, ele já estuda a taxa das magias. Atualmente a taxa da magia chega a 15%. Comparado com anteriormente, nada aqui mudou não, mas neste momento alguém entra e outro fala que o jovem mestre não tem muito tempo e precisava encontrar um lote de armadura bastante poderosa para entrar em algumas masmorras por aí. Assim uma empregada aparece dizendo ali que tinha várias coisas, mas ele pede para que não mostrasse esses lixos, ele quer coisa boa. Ela então comenta que chegou umas coisas novas e pede para que ele o seguisse. E após um tempo, eles chegam ali numa armadura mais poderosa. Essa era uma armadura nova que chegou ali para eles, tem reforço muito mais poderoso, tem chance de vencer de monstros muito mais fortes do que ele imagina. Mas neste momento, o nosso herói ali então começa a andar na direção dessas armaduras. Ele acaba percebendo ele. Assim, ele se aproxima pensando que esse cara era um repórter. Não, repórter não, talvez ele era um aventureiro. Ele então percebe que o aventureiro era de nível 3. Ele tentava entender o que esse garoto fracassado estava querendo fazer aqui em uma loja tão cara. Ele comenta que você era um cara de nível 3, o que um lixo fazia aqui? Além do mais, essa era uma loja de pessoas que só conseguia completar raids de nível alto. Ele não deveria estar aqui, além do mais, ele nunca sequer sonharia em vencer de um monstro forte. E então percebemos que esse cara é um cara que paga bastante imposto, mas ele não paga imposto para pessoas de nível baixo como esse. Então, né, sabendo que esse cara era selvagem demais, ele só pensa em passar direto, ignorar essa coisa, mas ele pede para que ele parasse. No momento, ele queria só evitar problemas, mas ele acaba perguntando como é que um cara de nível 3 conseguiu chegar ali, sendo que ele não completou nem sequer uma masmorra.
porra. Por estar colocando a mão em seu ombro, ele simplesmente lasca um tapa na mão dele. Isso acaba irritando rápido esse cara. Em seguida, descobrimos que seu braço estava completamente cheio de magia, o que permitiu ele matar monstros, mas ele acaba meio que botando um pouquinho de poder em seus punhos e pede para que ele repetisse: "Não toque em mim". Com um soco só, ele acabou colocando aquilo perfeitamente na barriga de nosso herói. Ele pede para que esse pequeno fracassado aqui lutasse mais e ficasse mais forte. Ele pedia para que ele lutasse duro para pelo menos ficar forte nesse mundo, já que aqui então ele percebe que ele poderia ser no fim um espião que estava basicamente aqui denunciando várias coisas que estavam acontecendo, e se ele estava denunciando coisa que ele iria fazer, as coisas iriam ficar ruim para ele. No momento, ele cai no chão, a garota se aproxima e pergunta se ele estava bem. No momento, aquele arrogante fala para ele para que ele não aparecesse mais em sua frente, já que da próxima vez ele não só estará dando um soco em nosso herói, como em seguida estará mandando ele para um Isekai. Se levantando, ele disse que estava bem. Agora, ele avança em outra direção. Então, depois que ele sai dali, ele acaba se recuperando, mas ele era um aventureiro, mas só que ele nunca se tornará um verdadeiro aventureiro, já que um aventureiro sem profissão nunca se que tem futuro, e não importa o quanto ele olhasse para o futuro. Um dia, um portal estranho apareceu de repente em seu mundo, e aquele clichê lá todo daqueles mamãs acontece aqui. Ele ali não conseguiu sequer prever o que estaria acontecendo nesse mundo, então os presidentes do mundo todo pensariam estar usando bombas nucleares. Só que foi nesse momento que algumas pessoas despertaram com alguns poderes misteriosos, e eles conseguiram vencer desses monstros em uma batalha frenética por aí. Depois de um bom tempo de estudo, eles descobriram como é que funciona para fazer que um aventureiro surgisse no mundo. As pessoas comuns deveriam basicamente matar monstros para adquirir pontos. Com ponto você consegue despertar uma classe, e dessa forma também ele conseguiu ali a sua classe. Mas descobrindo também que com o passar do tempo as empresas também evoluíram, que fazendo que nesse mundo aqui as pessoas ficassem ricas de uma forma mais rápida e prática era se tornar caçadores. No entanto, com o passar mais do tempo, as empresas viram que caçadores fortes são o que dá mais lucro, então os fortes eles escolhem e os fracos eles jogam fora, o que significa que quem são pobres neste mundo, as pessoas são basicamente mortas à toa aí mesmo, porque monstros aparecem em locais bastante pobres também, e ali os caçadores vão caçar os monstros, mas sem querer acaba limpando os pobres também. Mas seu objetivo era mudar isso. Aqui é nos cortado já para um local onde que havia vários caçadores de nível 20, de nível 21 e entre outros por aí, mas entre outros por aí era o nosso herói que era de nível 3. Por ver que tem vários caçadores de nível 20 por aqui, ele percebe que a coisa vai ficar feia ao entrar naquele portal, mas no momento seus amigos acabam chamando por ele. Esses eram o Tio Zeng e o Shang Yuan e também o Hugo Z. Ele só falava que a dungeon seria bastante perigosa, mas no momento aparece uma outra que diz que também vai participar dessa raid. Ele tirou para fora o seu caderno especial, onde que talvez ali com a ajuda dele ele vai estar conseguindo encontrar uma raid secreta. Ele então percebe que ela estava indo contra os seus progressos, dizendo que lá dentro da raid eles não iam conseguir nada de bom não. Só que aqui ele disse que não era tão inútil tentar a sorte, pois se conseguir era lucro. Porém, alguém acaba entrando ali junto com eles. Sua atenção acaba se virando para aquele arrogante de antes, Young Master. Eles ficam felizes por ver que ele estava por aqui. Ele apenas pede para que eles calassem a boca e começassem logo essa raid. Ele olha para esse arrogante e descobre que ele era aquele cara de antes. Bem, ele olha em sua direção, mas rapidamente ele se vira para outra direção. Mas de novo, aquele cara acaba botando a mão em seu ombro. Se aproximando, ele se pergunta se ele realmente levou sua palavra a sério, de que ele não poderia se aproximar mais de nosso Young Master aqui. Mas novamente, ele pede para que ele cuidasse de sua vida, e isso daqui não era de sua conta. Novamente, isso deixa ele irritado. Ele agarra sua cabeça, e com isso, ele acaba chutando o nosso protagonista ali no estômago. Em seguida, ele bota para fora um fogo, onde queria torrar o nosso herói, mas neste momento alguém diz que olha lá o que ele estava fazendo, ele iria matar o cara ali na frente de todo mundo. Se por acaso ele fazer isso, eles vão estar denunciando esse cara aí para uma associação, onde que lá ele terá o futuro totalmente quebrado. Uma garota de cabelos rosas pede para que ele não ficasse fazendo tanta piada assim, já que estava na frente de todo mundo. Então ele se levanta, e mesmo assim acaba meio que sentindo pena desse caçador, por ver que ele era corajoso, mas ele se pergunta qual motivo deixa ele tão corajoso assim em entrar numa raid de nível alto como essa. Ele até propõe
em ajudar ele, mas ele ignora. Neste momento, a de cabelo rosa se aproxima e se pergunta se Shang estava bem, mas por ver que ele fez um favor grande em deixar aquele moleque vivo, era incrível em ver que esse cara é um cara de bom coração, mas vazando ele comenta com alguém em seu celular. Porém, o outro cara comenta para que eles ficassem em fila, pois eles estariam entrando já dentro dessa masmorra. A de cabelo rosa se pergunta se Shang ainda estava bem, se ele se sentia mal, mas aqui eles começam a explicar uma coisa, que ao entrar no portal, eles são enviados para um tipo de dimensão diferente. Além do mais, as dungeons só permitem que pessoas fortes entrem ali dentro. No entanto, as masmorras são classificadas de A a C ou a D. No entanto, ele conseguiu só lidar de nível D. No entanto, para lidar com algo mais do que de nível D, tipo um de nível E, era necessário ter um nível de 1 a 5, o que significa agora que eles estão entrando em uma masmorra muito fraca. Tipo, essa masmorra só fracassado entra, somente quando alguém contrata eles, que eles podem estar entrando em masmorra como essa, mas o portal só é fechado depois que termina a batalha, quando mata o boss. Neste momento, ele entra naquele portal ali. Ele entrava no portal, mas Shang pensava que agora era um momento mais do que ideal, ele precisava suportar tudo que estava lá dentro, e não importava como. Shang então entra, mas assim que ele sai do outro lado do portal, ele começa a sangrar pelo nariz. Ele agarra seu estômago e começa a pensar, essa era a experiência que ele teve antes, mas do porquê isso estava acontecendo de novo. Aquela garota de antes se pergunta se Shang estava bem, seu companheiro também diz a mesma coisa, mas no entanto outros aventureiros só pedem para que deixasse esse fracassado para trás, não vale a pena ter ele em seu time, mas para não ficar para trás, ele disse que estava ok. Assim então ele se levanta e começa ali então a minerar, já que o objetivo deles era minerar. A garota então, neste momento, procurava por Shang. Ela olha para um lado e para o outro e encontra ele, minerando ali em outro lugar. Ele vomitou sangue agora há pouco, mas agora ele está trabalhando tão duro, mas ele pede para que escutasse, pois o motivo que deixa ele tão motivado era assim, ele era o aventureiro abandonado. Aventureiro abandonado, essa é uma doença que aparece ser bastante rara. No entanto, se você consegue isso, aquilo vai estar te acompanhando com seu nível, mas o seu corpo, por ter essa doença, acaba rejeitando todo o poder mágico que alguém poderia ter. Mas essa doença acaba sendo até que leve, no entanto, em casos graves, acaba sendo levada até os seus órgãos. Muitos que tiveram essa doença morreram do nada no campo de batalha, devido a pessoa tentar curar essa pessoa que tem esse tipo de doença, e ele morre automaticamente. Mas as pessoas que não conseguem usar habilidades nenhumas são geralmente conhecidas como os aventureiros abandonados, e também que levou a Shang a não conseguir o nosso sistema do dia. Mas mesmo que ele esteja de nível 3 agora, ele atravessou dezenas ou milhares de portais, e nesses milhares de portais ele subiu de pouco a pouco o seu nível. Mas é então, né, ele acabou descobrindo também que há um tipo de cura, mas essa cura só existe no interior. Porém, ele precisa de uma grana boa, muito alta para conseguir resolver essa cura sua. Ele então entra em várias guildas ou em qualquer lugar que dá dinheiro para ele, para que ele possa pelo menos arrumar uma grana. Assim então, o tempo passa, de tarde ele enche um carrinho. Agora eles deveriam sair, já que eles matou vários monstros. Os monstros que for aparecer daqui em diante são de monstro de nível 20 para cima. Ele lutar contra isso era impossível, enquanto nosso Shang só simplesmente botava ali no carrinho as últimas rochas, mas ele desconfiava de algo. Ele olha em uma direção e percebe que ali havia um tipo de magia acontecendo. Talvez ele ache que este lugar ali esteja o boss, mas né, tá, ele não deve estar lutando contra monstros, pois ele não tem sequer uma única chance. Enquanto guardava as últimas coisas, algo atinge ele pelas costas. Ele cai duro no chão. O grupo ali todos vão se aproximando para ver se Shang estava bem. E aqui, adivinha, era aquele cara lá, um dos amigos daquele arrogante. Ele disse para que ele não ficasse em seu caminho. Então ele lembra que esse cara tinha a mesma arrogância daquele tal outro cara lá de antes. Então ele deveria estar basicamente tentando sair daqui, senão ele iria morrer. Ele tem a doença de não conseguir usar magia. Agora ele entende do porquê aquele cara lá odeia tanto esse moleque. Um cara que não consegue usar magia era apenas um lixo, mas Shang se levanta. Aquela garota de antes pede para que Shang não se aproximasse daquele cara. Mas então, né, se aproximando daquele cara de cabelo loiro, vemos ele levantando a mão. Ele diz que então, né, ele entende o sofrimento dele. Ele sabe que esse cara estava sofrendo por esse tempo todo. Neste momento, então, ele estará libertando ele desse sofrimento, mas Shang apenas sorri. Ele sorri da situação. E ele até lembra das palavras daquele arrogante: deixe-me ajudá-lo. Não, para ele não quer ajuda. Ele está esse tempo todo se esforçando ao máximo para conseguir algo na vida. Agora,
Ele se pergunta o que eles são. Eles são apenas alguns aventureiros, mas se eles se acham alguns tipo doidos idiotas que queiram estar roubando a vida um dos outros, ele estará mostrando para ele também um verdadeiro terror. Bem, aqui, enquanto ele iria fazer alguma coisa, a cena é nos cortada para aquele arrogante. A empresa surgiu uma nova regra: contratar mais pessoas. Mas contratar novas pessoas dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Então ele pede para que aquele companheiro seu lá lutasse um pouco mais a sério e também limpasse aqueles lixos da face da terra, pois aquilo lá só iria atrapalhar eles. Ele então só pede para que fizesse um bom trabalho. Com um sorriso, só voltamos para o nosso protagonista, que observamos lá aquele de cabelo loiro atacando o nosso prota com a magia de fogo. As pessoas que são fracas sempre são menosprezadas. E pior que ele tá até que quase certo, as pessoas fortes menosprezam os fracos mesmo, mas ele fica surpreso por ver que ele estava lançando em sua direção uma bola de fogo de nível 3, se ele for pego por isso era a morte incerta. E ele tentava de todos os momentos desviar de qualquer bola de fogo, mas no entanto uma delas acabou pegando em cheio em nosso herói. Depois de um bom tempo, Shang foi pego por esse de cabelo amarelo, mas neste momento Shang ainda não acabou sendo derrotado. Ele segura uma coisa em sua mão e atravessa aquela fumaça que estava por ali. Andando em sua direção, ele diz que quer ser um aventureiro, então ele simplesmente não pode desistir aqui no momento. Ele acha que esse garoto era burro demais, só que aquela doença que ele tinha lá, que não pode sequer tocar em uma magia só, acaba atingindo seu coração. Ele acaba tossindo sangue. Então, né, por estar no ar, ele acaba caindo de cara no chão. Aqueles arrogantes acabam simplesmente rindo de sua cara. Pisando em sua cabeça, vemos ele roendo os dentes. Ele tentava se levantar, mas né, com um espadão em mão, ele simplesmente dá um fim em nosso Shang, dizendo ali que pessoas inúteis como eles não deveriam existir nesse mundo. E se for possível, ele vai caçar cada um desses fracos nesse mundo para eliminar isso. Mas agora que ele foi pego por essa espada gigante desse nosso amarelinho, ele se pergunta o que eu fiz. Porque ele realmente teve que morrer nesse estado aqui. Ele não tinha magia, ele era fraco e ainda foi traído basicamente por sua equipe. Ele não queria morrer e ele também não queria ter um fim decidido por uns segurantes qualquer não. Então né, a coisa que ele desejava no momento era que essas pessoas que o traiu também tivesse o mesmo fim do que ele. O seu pedido acaba ecoando por toda essa masmorra. A masmorra começa a agir da forma que ele desejou. Aquele cara de cabelo amarelo simplesmente olha para trás e vê algo se aproximando. E neste momento ele era pego por uns caras desconhecidos. Enquanto aquilo fazia o estrago, ele perdia a consciência, mas ele parece que viu algo acontecendo. Bem, algo que deixa ele quase feliz e quase triste ao mesmo tempo. Só que o que ele vê era literalmente os deuses das mortes chegando para pegar ele. Soul Reaper, preto e branco, esses são os dois que levam o caminho da vida e a morte. E assim então, no fim, ele apaga por completo. Mas ele acorda, mas olhando para o lado, ele não vê nada. Ele se pergunta porque tudo ao redor está preto. No entanto, nessa escuridão toda, ele só escuta uma voz. Ele olha para um lado, para o outro e tenta encontrar essa voz. Ele encontra, que vinha na sua frente aqui. Era tipo uma casinha. Isso, o que ele via, era insano demais. Uau, uma voz vinha de dentro de uma casa. E neste momento ele taca a mão lá dentro. Mas no entanto, aquilo que estava lá dentro acaba mordendo seu dedo. E em seguida algo acaba saindo dali de dentro. Então né, aquilo acaba se apresentando como uma caneta. Porém, nossa caneta fica surpresa por ver que esse garoto despertou seu sistema. Sistema? O que era isso? E também se pergunta que lugar era esse. Também esse lugar era vazio demais. Mas vazio do que ele estava falando? O portão para o submundo está logo abaixo dele. Abaixo dele, ele encontra o portão do submundo. Ele, com medo, vira os olhos para trás e tenta entender o que era isso. Mas o que ele simplesmente vê era um portão gigantesco em sua frente aparecendo. Então agora que ele olhou um pouco mais de perto esse portão, ele tenta entender as coisas. Talvez ele morreu, mas agora que viu que morreu mesmo, ele lembra das coisas que aconteceu. Ele foi emboscado pelo seu grupo e, né, teve um fim. Ele acaba lascando um grito de desespero por ver que não conseguiu completar o que tanto desejou em sua vida quando estava vivo. Mas a caneta começa a achar que esse cara já estava ficando doido por ver que ele estava gritando ali à toa, mas né, ele fala ali, eu não fiz nada, eu apenas só queria encontrar minha cura, a cura daquela doença minha.
Então, né, ele fica se menosprezando, porém a caneta diz que chega, ele não queria mais escutar isso mais não. Então assim, a caneta pede para que Shang seguisse ele, e assim aquela caneta abre o portão. Seguindo na frente, ele via que, realmente eu morri, então não tem mais o que fazer. A caneta até fica surpresa por ver que esse cara aceitou sua morte rápido demais. Mas então, né, ignorando isso, ele chega em um local totalmente grande. Ele precisava chegar em um local onde que precisava completar alguns testes. Tipo, nesse lugar daqui, ele percebe que esse lugar era um lugar onde que um rei talvez vivia. Assim é feito, por trás ali aparece uma coisa gigante. Ele acaba se perguntando o que era essa coisa. A caneta pede para que Shang fosse respeitoso, pois esse daí era o corpo do rei Yama. Ele pede para que esse idiota ficasse quieto e pegasse a pipoca, pois ele iria explicar o que era esse cara. Esse é o cara que basicamente dá a sua pena de punição. Se você fez algo de errado e pesado em sua vida anterior, em sua vida quando estava vivo, você terá que passar pelo teste. Se ali você passar pelo teste mais pior, você terá um sofrimento eterno. E aqui agora, se ele não se engana, na mitologia há um tipo de deus que escreve a duração da vida da pessoa. Mas, no entanto, usa uma caneta como o nome Rei Yama. Mas como é que um governante do submundo, um tal rei Yama, morreria? Ele pede para que ele não falasse bobagem, mas a caneta diz para que olhasse com seus próprios olhos. Sim, literalmente tudo quase morreu mesmo. Em sua frente aparecem as paredes, mas nessas paredes aparecem algumas coisas escritas, mas era estranho, ele conseguia ler essas coisas escritas nessas paredes. Então, né, lendo aquilo, ele olha para o lado, onde que encontra várias pessoas, mas entre essas pessoas estava o rei do submundo, mas no entanto ele estava lutando contra algo. Mas a luta dele não foi tão longa, pois ele foi pego, capturado e levado a sentença de morte, o que significa que ele perdeu o coco da cabeça, mas por algum motivo, esses muros aqui estão basicamente gravados, tudo o que ele fez em sua vida passada, o que ele estava fazendo, mas no que ele estava guerreando. Então ele pensa que talvez ele esteja lutando contra os governantes do submundo. No entanto, a missão aparece. Essa missão era conseguir encontrar a cabeça real do rei Yama, entre milhares ou milhões de cabeças que vão estar aparecendo. Neste momento então, ele acaba chamando por Pen e se pergunta o que era isso. Pen simplesmente diz que era isso, era o teste que ele dizia antes. Se por acaso completar o teste, ele vai conseguir voltar à vida. Depois que a caneta o enganou, ele lasca um soco em sua cabeça. Eu não sei que cabeça uma caneta tem, mas ele deu um soco em suas cabeças. Mas no entanto aqui ele percebe que morreu, mas tipo, não morreu por completo, ainda ele estava vivo. Uma coisa que ele pode fazer é tentar completar essa missão o mais rápido possível, pois ainda ele tem chance de voltar à vida. Olhando mais de perto a tela desse sistema, ele percebe uma recompensa. A recompensa por essa missão é simples. Ele estará ganhando uma porção que pode estar apagando qualquer tipo de doença ou cicatriz de seu corpo. Assim que ele vê isso, ele já fica feliz. Ele então aperta no sim do iniciar. Assim que faz isso, observamos de outro lugar aqui por cima, cabeças caindo por cima dele. Logo então que essas cabeças começam a cair, ele olha para cima, onde que encontra milhares dessas cabeças aqui caindo. Ele pensava que isso era verdade, a missão estava começando agora, então ele deveria estar o mais rápido possível encontrando a cabeça do rei Yama. Então, né, olhando aqui, ele vê uma montanha disso, como é que ele vai estar conseguindo encontrar a do rei Yama? Mas a caneta aparece e diz ali, isso era um teste tem que ser difícil mesmo, pois se fosse fácil, isso daqui não seria chamado teste. Sabendo que a caneta não vai ajudar o nosso Shang, ele percebe que vai ter que olhar uma por uma. Caçando ali, ele vê que não achava fácil não. Então, ele caçava uma por uma, mas ele também tentava encontrar uma pista que possivelmente poderia estar ajudando ele a encontrar a do rei Yama. Mas, de tudo que tinha aqui, tinha uma pedra na sua frente com um texto gigante. A única coisa que dizia, será que você será um aventureiro de verdade? Me encontre e talvez você irá descobrir. Mas para ele, isso daqui não será uma resposta. Ou será? Ele acaba vendo que encontrou uma saída para conseguir achar a cabeça do rei Yama. Então ele começa a cavar, mas a caneta fica curiosa, querendo saber que tipo de segredo ele achou. A caneta queria saber da resposta de nosso protagonista também, pois falando para ele, possivelmente a caneta vai estar dando a resposta certa, mas não foi preciso, pois a caneta foi interrompida por ver que nosso Shang conseguiu encontrar o que ele tanto queria. Aquele texto ali, também foi dito que o rei Yama, antes de morrer, acabou olhando fixamente para o seu inimigo com ódio, mas tinha cicatriz em cara, o que ajudou bastante ele a encontrar o rei Yama. Agora que encontrou, ele grita para que a nossa caneta ajudasse ele a resolver esse mistério, mas no entanto, a caneta vaza, começa a falar ali que ele estará descobrindo um verdadeiro teste aqui. Mas assim que ele fala sobre isso, ele viu uma luz brilhando, mas assim
então que ele olha fixamente, ele só percebe que o brilho vinha da cabeça do Rei Yama, mas no entanto aquilo em seguida acaba explodindo, lançando o nosso Shang muito longe para trás, ali caída ali no chão, por cima daquele tantão de coco ali no chão. Observamos a caneta dizendo que, né, era incrível por ver que ele não conseguiu completar sua missão ainda. Realmente aquilo explodiu e lançou ele para os ares. Mas agora ele se levanta e se pergunta onde que ele errou, já que na inscrição mencionava que há duas coisas sobre o rosto do Rei Yama. Porém, ele pensa que talvez o rosto original dele seja uma cara de um monstro. A caneta só via que ele estava muito motivado, mas a caneta vai dar uma motivação mais forte para ele. Ele começa a dizer que aqui tem um tempo. O tempo era exato para que ele completasse a missão, mas também terá agora uma interferência do preto e do branco. Esses vão caçar os intrusos que entrou aqui dentro. Antes que ele morreu lá, ele acabou simplesmente ativando um sistema, e essa coisa acabou chamando também aquilo lá, o preto e o branco. Também, o sistema fez que aquilo operasse da forma que o sistema quis. A impermanência do preto e branco é a proteção, destinada a eliminar os monstros que causam basicamente a morte dos jogadores. Mas como ele morreu na mão dos humanos, bem provável que o preto e branco vai caçar aqueles que matou ele, o que significa que todos os humanos que estavam vivos por lá terá o julgamento do abismo, a menos que ele por acaso aqui consiga assumir o controle do sistema. Ele consegue parar tudo o que estará acontecendo dali em diante, mas neste momento ele percebe que Xiao e Qian vai estar em problemas se por acaso aquilo continuar. Bem provável que seu grupo está no momento lutando contra o preto e branco, percebendo que se continuar atrasando aqui, o preto e branco vai caçar as pessoas que ele mais gosta nesse mundo, então ele deveria estar se apressando para completar essa missão aqui e voltar logo para a vida real. Além disso tudo, ele precisava encontrar a resposta rapidamente. Se não se apressar, as coisas vai ficar ruim. Também todo mundo vai morrer, mas caçando uma por uma, descobrimos que talvez ele conseguiu encontrar lá. No fundo, ele encontrou uma, então por ter encontrado, Shang rapidamente estica seus braços para pegar naquela cabeça. Mas no entanto, o bichinho era rápido demais. Ele acabou afastando um pouco para trás, porém ele não iria desistir. Ele vai com tudo para cima daquela cabeça. A explosão acontece, mas isto faz uma fumaça subir, fazendo que várias dessas cabeças voassem para o lado e ele fosse soterrado ali. Vemos ele ali tentando sair dali logo. E ele consegue até que sair rápido daquele negócio. Tipo, ele só demorou 20 minutos para levantar aquelas coisas dali. Então descobrimos que ele desmaiou por um bom tempo. Também, ele acabou meio que desbloqueando uma armadilha que ele possa estar ajudando talvez a procurar a cabeça. Mas já no entanto, a caneta avisa que ele só tem apenas 2 minutos de vida. Era tudo ou nada. Parado, ele começa a entender uma coisa. Ele até dá umas risadas disso. Ele entendeu que a porção lá de antes não pode curar todo mundo. Aquela porção que ele tanto desejava, ele talvez terá que deixar do lado, pois aquilo era uma piada. Pois ele acaba tendo uma breve lembrança de que na internet ele conseguiu encontrar algumas pessoas dizendo que havia uma dungeon dark, mas nessa dungeon, basicamente tudo lá dentro era uma piada. Ele falava que se você completar o teste, você vai conseguir tudo o que deseja. Essa masmorra basicamente só brinca com a cabeça das pessoas. Tipo, ela bota na cabeça de alguém que você vai conseguir, mas aquilo fica colocando várias coisas, várias pressões por sua cabeça, uma hora ou outra. Aquilo estará deixando você louco, mas agora ele entende o verdadeiro objetivo dessa dungeon. Essa é uma dungeon onde que pode deixar sua cabeça basicamente doida, e é uma dungeon feita basicamente para os humanos, pois os humanos são facilmente motivados por emoções pequenas. Enquanto os cocos voavam por cima, Caneta falava: se realmente você desistiu. Ele diz ali que não se importa tanto com isso, mas se você desistir, você não poderá mais voltar à vida. Também, como dito antes lá no fórum, você vai ser feito de palhaço aqui dentro. Eles irão brincar com sua mente até o fim. Eles atraem jogadores por apenas diversão. Às vezes, quando entram 2 jogadores aqui dentro, esses caras fazem que os jogadores lutem entre si. Eles dão um pequeno problema para que os jogadores pudessem estar resolvendo, mas sempre no fim nunca dá certo. É como se houvesse um pequeno demônio de um outro portal observando tudo o que estava acontecendo ali dentro. Era como se ele estivesse brincando com um brinquedo de criança. Agora, ele até pensou que isso tudo daqui seria talvez a sua segunda chance de voltar à vida. Ele então olha na direção da caneta. Olhando, ele percebe que ele estava com pressa. Não, talvez ele estava feliz.
Mas tá, né? Para ele tanto faz, ele já não liga mais para isso. Só que algo atinge a caneta. Ele pede para que isso tomasse cuidado. Mas agora, olhando para isso, ele se pergunta do porquê isso estava flutuando. Aqui, parece que essas cabeças estão flutuando como se não estivesse gravidade. Tudo estivesse a zero. Mas depois de um tempo, aquilo para e fica imóvel. Mas o do porquê, estes estão flutuando sozinho ali em cima. Tipo, era como se fosse jogar uma pena por cima de uma água e em seguida mexer aquilo com um palito. Iria flutuar para um lado ou para o outro, mas um pacote se mexendo em cima d'água, ele lembrou de algo bom. Ele lembra algo que estava escrito no muro, que o Rei Yama estava basicamente irritado com algo ou relação entre alguém. Talvez isto ajude ele a encontrar o que ele tanto procura. Mas se ele fizer isso, ele estará passando vergonha. Mas tá, ele deveria testar alguma coisa. Se ele estiver certo, algo vai acontecer. Neste momento que ele mexe ali em sua mão, algo começa a acontecer, tipo uma bolinha escura aparece lá do fundo e começa a andar na direção da caneta. A caneta percebeu que algo estava acontecendo com ele, se vira na direção de Shang. Ele se pergunta se foi ele que fez isso. Ele se desculpa dizendo que foi sim, mas né, a caneta gentilmente começa a se aproximar de Shang e se pergunta se realmente ele não desistiu. Porém, observamos que Shang se pergunta que ele mudou de atitude do nada. Antes ele estava bravo, mas agora ele está calmo tanto assim com ele. E além do mais, observamos que a caneta, não sei lá, na sua visão, não ficou tão preocupada. Essa coisa dava mil desculpas. Mas depois de olhar um pouco para essa caneta, ele talvez descobriu a resposta certa. Depois de olhar para aquele mural ali na frente, ele descobriu que aquele mural só dá respostas e dicas principais, mas no entanto, a dica real não está basicamente ali naquela parede. Pois a resposta estava no sistema. No sistema diz que essa missão é uma missão solo. E lá diz que ele precisava encontrar a cabeça no meio dessas outras cabeças. No início ele pensou que o jogamento era só encontrar uma cabeça qualquer. Ou também conseguir encontrar a cabeça para fazer que a cabeça do Rei Yama não ficasse perturbada e trazer para ele um tipo de maldição. Além do mais, ele não consegue ver as palavras escritas e também ele não sabe qual é o tipo de julgamento deveria ser feito, mas depois de perceber umas coisas, ele percebe que o Rei Yama não quer que ninguém encontre a sua cabeça, ele apenas quer viver ali na boa, indo para isso ele inventou 1 milhão de armadilhas para que ninguém encontrasse ele, pois depois de um bom tempo à procura dessa cabeça específica, ele via que não encontrava em lugar nenhum, mas a cabeça sempre estava no lugar onde que ele menos esperava, tipo, ela estava debaixo do seu nariz, e ele chega no lugar onde estava possivelmente a cabeça, mas ele vê que o negócio era gigante, subir nisso não era uma opção, então ele deveria estar pensando em outras coisas. Mas também no texto havia uma coisa escrita que lá havia um velho amigo dele, mas quem seria esse velho amigo dele? Ele talvez descobre que esse velho amigo dele possivelmente poderia ser a pessoa que talvez poderia resolver esse quebra-cabeça todo aqui. Enquanto ficava pensando, observamos a caneta se aproximando, falando mil coisas para ele. Novamente, a caneta achou que nosso Shang tinha desistido já do teste, mas Shang olha na direção da caneta. A caneta pede para que ele parasse de olhar para ele, pois ele ficava tímido, mas ele encontrou algo que poderia estar basicamente ajudando ele. Cortesia. E assim então, ele se aproxima desse tal Rei Yama. Aqui se aproximando, observamos ele tentando fazer a mesma ideia que pensou, fazer uma cortesia de boa vontade para ver que esse Rei Yama aprovasse a sua ideia. Após ficar ali por um bom tempo, algo começa a acontecer. Algo se move na direção daquele corpo gigante, mas esperando por um bom tempo, nada aconteceu. Mas aqui, ele percebe que a cabeça do Rei Yama se colocou por cima daquele corpo gigante. Já que ele viu que o Rei Yama não queria cortesia, ele via que para conseguir ganhar seu voto de confiança, era necessário se curvar a ele. E já que era isso que o Rei Yama queria, ele acaba se curvando diante desse Rei Yama. Se curvando, ele chama pelo seu nome, Rei Yama. Após dizer seu nome, umas coisas começam a acontecer. Raios vermelhos acabam emergindo por cima do corpo daquele trem gigante ali. Em seguida, descobrimos uma coisa nova aparecendo ali por cima. E aqui então, ele via que talvez tudo funcionou. E se funcionou, ele vai ter a chance de voltar viva. Mas o sistema aparece dizendo que o jogador finalizou a tarefa que foi dada a ele. Então, né, o que ele queria se tornou a realidade. Nesse momento, ele acaba sentindo algo. Isso que ele sentia, com toda certeza, era magia. Neste momento, ele descobre que sua doença foi curada também. O teste finalizou e ele cumpriu a sua promessa. E agora foi dado a ele uma nova habilidade. Ele é o estagiário do submundo.
Entre essas estava outra coisa escrita, promessa do velho amigo. O que seria isso? Um trabalho novo? Mas por trás já aparece nossa caneta, dizendo que foi um pirralho mal educado, agora a caneta estará devorando ele. Ele se vira com um pouco de medo e viu que esse cara ficou bravo com ele. Ele apenas foi sensato um pouco, mas parece que ele realmente queria que ele não passasse no teste, só que o que ele diz lá antes foi sério. Ele abre a boca e corre na direção de nosso protagonista. Neste momento, ele é devorado. Heiama, olha que incrível, o teste foi finalizado. Significa que apareceu um novo substituto para o rei do submundo. Mas algo começa a dizer que não, ele não iria fazer isso. Mas parece que a sua consciência estava basicamente desaparecendo. Ele não queria desaparecer. Aqui na frente dele, ele se encontra já com um novo candidato a se tornar o rei do submundo. Aí também aquela caneta maldosa lá, mande ela para fora, pois o novo cara que foi escolhido e foi aprovado para conseguir terminar o teste, acabou de ser escolhido ali pelo sistema. Seus planos antes foi tudo atrasado, mas com toda certeza esse garoto terá futuro e ele colocará nele uma expectativa extremamente alta. E de fato, ele será o cara mais forte, ou o cara mais poderoso desse mundo que as pessoas reconhecerá. Mas, né, você sabe aí, né, para nós saber mesmo se nosso Shang aqui vai realmente conseguir ser a pessoa mais forte desse mundo, nós aqui teremos que já estar descobrindo isso tudo daqui em uma próxima parte. Mas você também já sabe como é que faz para ter aquela nossa próxima parte aqui em nosso canal. É fácil, para nós ter aquela nossa próxima parte aqui desse manhwa maravilhoso, nós teremos que deixar uma meta de likes aqui abaixo, pois se nós aqui conseguir chegar na meta de 1.700 likes, eu já trago para vocês uma continuação o mais rápido possível. E também não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, pois se inscrevendo, vocês estarão fazendo que o canal cresça cada vez mais. E também meu muito obrigado a vocês aí que já estão se inscrevendo e que já são inscritos do canal. Então agora aqui nos vemos em uma próxima parte, né? Ou nos vemos por aí, né?